Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as últimas notícias do Mengão Queridão nesse sabadão. E nesse vídeo aqui, nação, nós vamos falar só de possíveis contratações. Olha só, são 1, 2, 3, 4, 5 possíveis contratações que vocês, ao longo do dia, me pediram para avaliar, me pediram para procurar, me pediram para poder saber quais são as possibilidades de vir para o Mengão Queridão. Então, se você curte essa parada de reforços, contratações, bora ficar até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada. Só vou avisando. Não sei se vocês vão gostar das informações que eu tenho aqui. Não sei. Porque aqui a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então, prepara que vai ter gente aí que vai ficar triste. Então, se quiser acompanhar, já saiba, vai saber da verdade, tá? Bom, como vocês sabem, existe um grupo chamado Grupo Wagner. Já ouviram falar no Grupo Wagner, não? Não, o Grupo Wagner é um grupo de mercenários que está avançando para Moscou, capital russa, e que pode desencadear uma guerra gigantesca dentro da Rússia, porque até então estava ali nas fronteiras, né, Rússia e Ucrânia, a Rússia não tinha sentido nada ainda dentro do seu território. E esse grupo chamado Wagner estava indo para lá. Bom, com o Grupo Wagner indo para lá, o que acontece? Os estrangeiros que estão na Rússia ficam receosos. Caraca, o que vai acontecer? Será que vai rolar uma guerra aqui no território russo? Eu estou seguro aqui? Minha família está segura aqui? Eu devo ir embora? Devo acionar o dispositivo de guerra para ir embora da Rússia? Voltar para o meu país para poder jogar no Brasil, na Argentina ou em algum outro clube europeu? É aí que está a grande parada. Graças ao Grupo Wagner, neste final de semana começaram a desencadear uma série de informações do Flamengo ter interesse em fulano, cicrano, beltrano, que jogam na Rússia e que não vão ficar lá por causa desse problema da guerra chegar ao território russo, tá? Por exemplo, o Wendel, lembra do Wendel, do Zenit, considerado um dos melhores jogadores do Campeonato Russo nas últimas temporadas, que o Flamengo tentou algumas janelas atrás? Pois é, ele não voltou para São Petersburgo para se apresentar ao Zenit. Ele continua no Brasil e está no Rio de Janeiro. Com esse problema na Rússia, ele devia ter embarcado hoje, não embarcou, está no Rio de Janeiro, mesmo local, mesmo habitat do Marcos Braz. É óbvio que ele está conversando com o Flamengo, é óbvio que ele não voltou para a Rússia para poder jogar no Flamengo. Isso está tão claro, né, gente? Será mesmo? É sobre isso que eu vou falar com vocês. Então eu vou pontuar jogador por jogador. Tem muito jogador que interessa ao torcedor rubro-negro, que o torcedor rubro-negro sonha em ter no Mengão Queridão. Mas eu já não vou fazer suspense, não. Eu já vou falar de cara. O presidente da Bielorrússia conversou com os líderes do Grupo Wagner e os caras pararam a ofensiva a Moscou. Ou seja, eles vão passar para diplomacia. Pode ser que eles retomem e comece tudo de novo, mas por hora eles estão na base da diplomacia. Então, neste momento, não há riscos de uma intervenção bélica em território russo. Eles vão conversar. Pode ser que daqui a 3, 4 dias coisas avancem de novo. Então, os jogadores de futebol estão tranquilos. O calendário que está previsto para o futebol russo não vai mudar, pelo menos por enquanto, tá? Essas são as últimas informações que eu tenho para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, o Grupo Wagner, o que vai acontecer lá, procura aí na internet, que a minha parada aqui é o Flamengo e eu não sou estudioso, eu odeio esse assunto, inclusive. Estudei para poder passar uma informação consistente para vocês, mas se vocês quiserem se aprofundar, procura no Google. Vai no Google e procura aí. Mas enfim, por enquanto os caras vão tentar diplomacia. Daqui a 3, 4 horas tudo pode mudar, mas por enquanto os caras vão tentar diplomacia. Com isso, não há riscos lá na Rússia. Agora, existem alguns jogadores que interessam ao Flamengo, sim, e que estão lá na Rússia. Vou pontuar para vocês alguns deles. Júnior Alonso, jogador do Krasnodar. O Júnior Alonso não gosta de jogar na Rússia, não se adaptou lá, vai e volta o tempo todo. O empresário do Júnior Alonso já conversou com o Flamengo já colocou para o empresário do Júnior Alonso tudo aquilo que pode fazer. O Sampaoli quer o Júnior Alonso, mas as conversas nesse momento estão em stand-by.
Por quê? Porque o Flamengo precisa decidir a vida de Pablo e a vida de Rodrigo Caio. Enquanto isso não acontecer, não há espaço na folha de pagamento para trazer mais um zagueiro. Então, está em stand-by a questão do Júnior Alonso. Até porque o Davinson Sanches é um zagueiro que interessou pra caraca o Flamengo. Então o Flamengo deu uma parada no Júnior Alonso para poder saber também como que fica a situação do Davinson Sanches. O Flamengo ainda está conversando com o empresário do Davinson Sanches e pode ser que pinte um Davinson Sanches e não o Júnior Alonso, mesmo sem a saída do Rodrigo Caio, mesmo sem a saída do Pablo. Mas o Flamengo está caminhando a passos lentos, porque quer resolver agora a situação do Alan, né, que já está finalizando a questão contratual dele, e também a questão do Nicolás de la Cruz, que vai rolar uma reunião do Nicolás de la Cruz, do staff do Nicolás de la Cruz com o River Plate, para o Flamengo ver para qual lado que vai. A prioridade segue sendo um meia para poder dar sustentação quando o Arrasca e o Everton Ribeiro não estiverem ou estiverem cansados, ok? A questão do Douglas Santos. Douglas Santos é um lateral esquerdo de 29 anos, está aqui no Brasil, vai embarcar para a Rússia amanhã ou depois de amanhã, se não me falha a memória. É um jogador do Zenit, aliás, a maioria dos jogadores que interessam a torcida rubro-negra estão tudo no Zenit, né? Exceção feita ao Júnior Alonso, que está no Krasnodar, os outros todos que eu vou falar estão no Zenit. E ele também já foi cogitado, por ser lateral esquerdo, ter uma boa idade e o Flamengo não ter um reserva à altura do Ayrton Lucas, apesar de ter uma característica mais de lateral e não de ala. Bom, o Douglas Santos foi assistir jogo ontem e lá ele deu algumas declarações que não pretende sair na Paraíba, tá? Ele vai assistir jogo lá na Paraíba e lá no estádio ele falou que não pretende sair do Zenit, que está feliz no Zenit, que vai se reapresentar ao Zenit e vai dar continuidade no trabalho. Então, ele não pensa em sair agora. Um outro cara que a torcida gosta muito e vira e mexe fica falando, se não conseguiu o Nicolás de la Cruz, que venha o Claudinho. Tudo isso, gente, por conta dos problemas que poderiam acontecer na Rússia, paralisando o campeonato e dando um monte de sanção lá, tá? O Claudinho já viajou para São Petersburgo, já está fazendo pré-temporada com o Zenit, tá super feliz no Zenit, não pensa em voltar para o Brasil. Inclusive, questionado há um tempo atrás se ele sairia da Rússia, ele disse que poderia sair, mas para a Europa, para um outro clube na Europa, obviamente, né? Não pensa em voltar agora para a América do Sul, ele está muito feliz lá. Então, na conjectura atual, ele não viria. Há conversas do Flamengo com o Douglas Santos ou com o Claudinho? Não, não há conversas do Flamengo com nenhum dos dois. Por fim, o Wendel. O Wendel foi muito falado nas redes sociais durante esse fim de semana, justamente por ter sido um jogador que o Flamengo já avaliou, já tentou contratar, não conseguiu e ele ainda está no Rio de Janeiro e não se apresentou ao Zenit. O empresário do jogador veio a público para poder contar o que aconteceu. Estava tudo pronto, preparado para a viagem do Wendel para São Petersburgo para fazer a pré-temporada junto com o Zenit. Acontece que no último momento, um dos seus familiares passou muito mal, teve que ser internado, teve que correr com ele para o hospital. Daí o Wendel passou a mão no telefone, conversou com o Zenit e o Zenit autorizou ele a ficar mais algum tempo para ele não viajar preocupado com o seu familiar. Segundo o empresário, tudo isso teria sido provado para o Zenit e o Zenit teria autorizado. Agora é claro, né, gente, estando no mesmo habitat do Marcos Braz, a gente não pode descartar disso tudo ser um jogo de cena e o Marcos Braz está conversando com o jogador ou vir a conversar com o jogador nos próximos dias. A informação que eu colhi do Flamengo é que isso não está acontecendo, mas eu não colocaria minha mão no fogo nesse caso não, tá? Por quê? Porque o Flamengo sempre quis o Wendel. O Wendel usou o Flamengo na última janela para renovar o contrato com o Zenit. De repente, agora o Wendel gostaria de vir para o Flamengo. Não sei, eu acho difícil. A informação que eu obtive é que não, que depois do Alan, o Flamengo não ia investir em mais nenhum outro volante, que as prioridades agora são outras, lateral esquerda, meia primeiro, lateral esquerdo e zagueiro, então que não estaria entre as prioridades do Flamengo a contratação de outro volante. Mas o Wendel não é volante, ele é meia. Sim, ele é meia volante, ele joga ali naquela meiuca. No meio de campo, não há previsão para o Flamengo contratar ninguém agora, a não ser o Nicolás de la Cruz, tá bom? Mas que tudo pode mudar, pode, que isso tudo pode estar sendo escondido e o Marcos Braz já conversou com o Wendel, já está tratando com ele.
que isso tudo pode ser? Pode. Eu tô falando aquilo que eu consegui apurar, beleza? Bom, aí também vieram me perguntar sobre o Guilherme Arana, porque uma das prioridades é a lateral esquerda, que a gente não tem substituto para o Ayrton Lucas. Quando precisa descansar o Ayrton Lucas, não é o Filipinho come dorme que joga, é o Cebolinha e o Léo Pereira, que é improvisado naquele setor ali. Ou seja, o Filipinho não está servindo nem para improviso, recebendo o salário do Flamengo e não jogando o tempo todo assim. Então o Flamengo se preocupa ali com a lateral esquerda também. Aí o Guilherme Arana parece que começou a seguir jogadores do Flamengo e aí levantou-se uma suspeita de que o Guilherme Arana poderia negociar e vir para o Flamengo. Vamos lá. Primeira situação, Guilherme Arana tem contrato com o Atlético Mineiro até 31 de dezembro de 2024. Então nem está na época de assinar pré-contrato, para começo de conversa. Ainda tem mais 1 ano e meio de contrato com o Atlético Mineiro. Segundo, eu apurei junto ao Atlético Mineiro, com um dirigente dentro do Atlético Mineiro, e apurei com o Flamengo também. No Atlético Mineiro, me responderam o seguinte, vou ler até aqui no celular. Chance zero. Jogador tem contrato até dezembro do ano que vem e nós não vamos perdê-lo para time nenhum do Brasil. Informação de um dirigente do Atlético Mineiro. Do Flamengo, o Arana sempre vai interessar, mas no momento não temos conversa pelo atleta. Então eu fui buscar informação de um lado e do outro para poder trazer para vocês. Neste momento não há conversas. E o Atlético Mineiro também não poderia perder o Arana para o Flamengo. O Arana é o xodó da torcida atleticana. Os caras já estão penando por conta do Alan. Imagina por conta do Guilherme Arana. Então a diretoria atleticana já vendeu o Alan para o Flamengo, não tende a vender o Arana agora para o Flamengo. Pode ser que no ano que vem, com as coisas mais apertadas, com o Arana não querendo renovar, a coisa mude de figura. Hoje não tem nada, pelo que eu apurei, entre Flamengo e Atlético Mineiro por Guilherme Arana, ok? Bom, o Flamengo enfrenta amanhã a equipe santista. Eu já trouxe para vocês a provável escalação lá no Fla Nação VP. Então, se você não viu ainda, dá um pulinho lá no Fla Nação VP para você poder pegar a provável escalação do Mengão Queridão para saber como é que o Flamengo deve entrar em campo amanhã, tá bom? Nação, seguinte, essas foram as informações que eu tinha para passar para vocês. Amanhã, às 16h30, eu e a Mirinha estaremos ao vivo no pré-jogo de Flamengo e Santos. Flamengo que, neste momento que eu estou gravando o vídeo, está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, porque enquanto eu estou gravando, o Fluminense está vencendo no Maracanã, o Atlético perdendo por Fortaleza e alguns outros resultados mais estão levando o Flamengo para a 6ª colocação, que nós podemos recuperar amanhã para a 4ª, de repente até para a 3ª, se vencermos e vencermos bem o Santos. Vocês estão confiantes no jogo de amanhã? Consegui esclarecer legal aí a questão dos jogadores? Manda pergunta. Pode mandar no Zap Zap, não tem problema não. Eu vou ver, vou apurar e vou responder para vocês em vídeos, tá bom? Obrigado, beijo no coração de vocês. Vocês moram todos aqui, ó. Eu amo todos vocês. Obrigado por tudo, obrigado pelos elogios. O Adidas é da Mirinha. Eu já tô vestindo o M, nação. Eu já estou vestindo o M, nação. Tá bom demais. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, mengo, mengo.